Tem uma coisa que a gente tá. Tem uma coisa que a gente tá esquecendo de dizer antes de passar de um disco pro outro, que uma das provas que o. Uma das provas não, mas uma das evidências que o Roberto ainda transitava pelos dois lados, aí de Soul e Jovem Guarda, e esse é um disco de transição, é que o compacto de Canzone Perté, que esse aqui é o compacto brasileiro de Canzone Perté, o lado B dele, que é uma raridade do Roberto, que até hoje nunca saiu em CD, nunca saiu não tá no streaming, em lugar nenhum. É uma música italiana maravilhosa, eu acho que é a melhor gravação italiana do Roberto, que é L'Ultima L'Ultima Costa. Cossa. L'Ultima Cossa, que é Eu tenho esse muito Jovem compacto Guarda também. ainda. É muito Jovem Guarda É ainda. É totalmente Jovem Guarda. tecladinho Lafayette, É, sabe? é aquele ritmo chá com pão, né? Chacundum, exatamente. E ele É, o cantando chá italiano, com pão. é muito boa essa música. Tem versão em português com Reginaldo Rossi. É bom pra Nossa, caralho isso aqui. essa eu não sabia, É. hein? E uma Procurem, curiosidade. procurem, procurem. Ah, No YouTube deve ter aí pra ouvir, ó. L'Ultima tem Cossa. fácil. E para Tem, né? fechar, de curiosidade, teve uma revista na época dos anos 60 chamada Intervalo, que eles fizeram uma reportagem com o Roberto Carlos na época que ele estava ainda gravando Inimitável. O repórter acompanhou um dia do Roberto, né? Um ou dois dias, que era um dia que o Roberto foi fazer um show e um dia do Roberto no estúdio da CBS gravando nas sessões do Inimitável. E aí ele estava gravando uma música, o repórter descreve tudo, né? Chamada Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo, na qual o Sim. Roberto tocou gaita nessa música. Aí essa música, ele escreve tudo, assim, né, em detalhes, assim. Aí a música acabou não entrando no álbum. Aí depois o Roberto Erasmo, né, deu essa música para os Mutantes gravaram no A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. E por fim o Erasmo Carlos fez uma versão de autor, né, no Sonhos e Memórias. Encerra os Sonhos e Memórias, mas a versão do Roberto acabou não saindo, né? Mas Nunca saiu. ela é citada em detalhes nessa reportagem da revista Intervalo, que dá para achar por aí pela internet, inclusive. Será que foi Demais. ela que caiu? Será que foi ela que caiu pra entrar madrasta? Pode ser. Talvez. Quem souber, deixa aí nos comentários aí do Sal. Não tem essa informação. Respondendo a pergunta do Wilson ali, não esqueci não. Isso. O Wilson perguntou quem é que a pergunta que todos se fazem. Quem faz letra ou música, Roberto ou Erasmo? Os dois. Eu vou te explicar a dinâmica de acordo com o Paulo César, o biógrafo do Roberto Depois eu também Carlos. queria te complementar. Vai lá. Claro, claro. Ó. Paulo César de Araújo, livro recolhido pelo rei aqui, ó, maravilhoso e tal. Eu tenho O meu tá aqui do lado. originalzinho e recomendo ainda também a versão estendida, né? Eu estou esperando até hoje. Preciso mandar um e-mail para o Paulo César de Araújo para ver como é que tá o volume 2, né? Seria um cara que eu conversaria com o maior prazer, porque eu adoro os livros dele. Aquele livro dele da música brega e ditadura. Eu não sou cachorro, não. Eu tive a oportunidade de passar uma madrugada conversando com ele num bar no Rio. Eu entrevistei ele para o lançamento desse aqui. Se eu fechar, se ele tiver prestes a lançar, como é que tá, vou tentar sondar com ele. Quando a gente fizer uma live de divulgação dos dois, vocês dois vão fazer comigo. Pô, Bora. com o maior prazer. Esse aí é o Tio Nin brasileiro. É esse maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, segundo um pedaço de uma rosa do Roberto Carlos no show. Oh, que demais. Que demais. O que sobrou de uma rosa no show dele. Então, segundo o biógrafo Paulo César de Araújo, quando o Roberto está em processo de composição do álbum dele, do ano, ele faz letra e música e não termina. Ele chama, em determinado momento desse processo, ele chama o Erasmo para a casa dele, para o Erasmo trazer ideias. Aí, às vezes, o Erasmo pode completar uma frase, sugerir alguma mudança, ajudar na composição. Mas, basicamente, e o contrário também é verdadeiro. Então, assim, músicas lançadas nos discos do Roberto Carlos, basicamente é do Roberto Carlos, ajudadas, complementadas, auxiliadas pelo Erasmo. Letra e música. E o contrário também é verdadeiro. De músicas lançadas nos álbuns do Erasmo Carlos, mesmo processo, com a ajuda do Roberto, letra e música. Mas basicamente é isso. O Alan quer complementar, né, Alan? Aí tem também alguns exemplos de músicas que um fez praticamente sozinho, que quem acabou gravando
foi o outro. No caso de uma música feita pelo Erasmo, gravada pelo Roberto, eu sou fã do Monokini, que o Erasmo disse que fez tudo, Roberto mal botou uma ou duas palavras e gravou a música no Canta para a Juventude. E no caso contrário, que o Roberto fez a música sozinho, o Erasmo gravou, foi É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, que recentemente fez o maior sucesso na trilha de Ainda Estou Aqui. Segundo o próprio Erasmo, numa entrevista para o Marcelo Frois, do International Magazine. Maravilha, sensacional. E é isso, tem algumas exceções, mas eu quis dizer que no geral é isso. Mas não, ótimo o Alan ilustrar com essas curiosidades, né? Que sempre tem. Mas perfeito o que você falou. Inclusive, o Paulo César tirou isso numa reportagem da Veja, se não me engano, em 76, na época que o Erasmo estava lançando o Banda Descontente. E o Erasmo até fala um negócio que é o seguinte: o Roberto sabe escrever aquilo que eu gosto, mas não se sente bem cantando. Entendi. O Roberto é cheio das manias dele desde sempre, né? Só foi piorando com a idade. Então, assim, não é qualquer coisa que ele canta. Exemplo, Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, foi feita para o Roberto Carlos gravar. E recusada. Recusou porque ele não concordou com a letra. Aí ele gravou anos mais tarde, Quando Eu Quero Falar com Deus, alguma coisa assim, né? Enfim. Isso mesmo, nos anos 90. Ele fez uma música chamada Quando Eu Quero Falar com Deus, que seria a versão dele, né? No caso. Então, ele jamais comporia uma música de... como é que a letra do Gil fala? De comer o pão que o diabo amassou. O Roberto jamais cantaria isso. Ele já fez até Inferno, mas depois de um certo tempo, né? Depois de um certo tempo. Aliás, a gente... Quero que vá tudo pro inferno. Esse disco também merece uma live, porque foi a primeira vez que alguém na música brasileira gravou algo como se fosse assim: vá tudo pra casa do caralho, vão todos. Exato. A gente não tem a dimensão do que é o vá tudo pro inferno em 1965, no início da ditadura. O peso era esse: vá tudo pra casa do caralho. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais se foda. É bem isso. O YouTube não vai monetizar nunca esse vídeo aqui por causa do meu palavrão. Mas é isso. É que vocês precisam saber o peso. Vamos fazer ano que vem. Assim como a gente vai chegar no disco 70 e a polêmica de Jesus Cristo. Também.